essa turma do 5º ano, a vocês que nos veem hoje, para matar um pouco da minha saudade da sala de aula. Eu sou professor do 8º e 9º ano no Paulo Freire e sou professor à noite no Colégio Modelo. Eu não vou falar todas as disciplinas que eu leciono no modelo, porque com a reforma do ensino médio, você dá aula de várias matérias. Mas, nessa formada em História e em Filosofia. E gostaria de matar um pouco aqui a minha saudade. E dizer a vocês, meus alunos, que no dia 7 de setembro, vocês desfilaram comemorando a independência do Brasil. Em alguns momentos até, nossas escolas colocam lá o herói da nossa independência, um de vocês, vestido lá de imperadorzinho, para desfilar nas ruas. Mas lembre, gente, vocês que um dia devem ocupar essas cadeiras aqui, vocês que um dia devem ser prefeito ou prefeita, vocês que um dia devem sonhar com uma nova Canavieiras, vocês têm uma reflexão a fazer. Que independência é essa que nós estamos falando? Nas aulas de história vocês viram que a família real veio para o Brasil em 1808, fugido das tropas de Napoleão. E aqui se instalou no Brasil. Parou rapidamente em Salvador e depois se deslocou-se para a capital do Brasil, que era Rio de Janeiro. Brasília ainda não tinha sido construída. E lá, sabe o que foi que a família real fez? Pegaram as melhores casas do Rio de Janeiro, botou os brasileiros para fora e tomaram as casas para botar a corte portuguesa. Eles vieram mais ou menos com 8.000 pessoas de Portugal para cá. Talvez alguns nossos governantes, né, que o Brasil, o presidente entra hoje, vereador Cleonildo, ele vai ter 40 ministérios para nomear. Mais não sei quantas estatais. Talvez eles tenham aprendido isso com a coroa portuguesa, de ter uma corte ao seu redor. E aí começa a nossa independência. Mas Napoleão, na sua ambição de que tudo pode, o que foi que ele fez? Ele invadiu a Rússia. E na Rússia, o que foi que ele encontrou? Ele não olhou a previsão do tempo. E o inverno russo é muito rigoroso. As tropas napoleônicas, Napoleão perdeu dentro da Rússia por volta de 300.000 soldados. Com isso, Napoleão derrotado, Portugal estava livre. É hora de quem voltar? Do rei que estava aqui fugido. Volto hoje, volto amanhã. Em 1821, Dom João VI retorna a Portugal. Mas ele deixou alguém aqui? Deixou quem? Podem falar. Ele deixou o seu filho, Dom Pedro. Aí eu lhe pergunto, por que ele deixou o filho? Porque ele sabia que se fosse embora todo mundo, ele perderia o Brasil. As elites portuguesas não aceitavam a permanência de Dom Pedro I. E aí no dia 9 de janeiro, o que é que nós temos? O dia do fico. É o dia que Dom Pedro I responde o clamor da população brasileira, quando a população brasileira fala, fique. A elite portuguesa diz, volte que nós queremos o Brasil de volta como colônia. Fique, volte. Dom Pedro aqui manda um recado à população brasileira. Se é pelo bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Estava ali. Agora era questão de tempo. O Brasil romper os seus laços com Portugal. Pressão vai, pressão vem, tome-lhe pressão. E o que acontece no dia 7 de setembro? A independência do Brasil às margens do Rio Ipiranga. Que eu não sei, né? A história coloca assim como o rio, mas o Ipiranga se encaixa mais como um riacho.
Um ato isolado. A gente vê no quadro Dom Pedro todo limpinho, vestido de branco, ostentando uma espada e os exércitos recuando diante dele. Mas foi um ato isolado. Possa ser até que ele não se utilizou de cavalo, já que o lugar para chegar às margens do Ipiranga é muito difícil. Talvez fosse até ele tenha chegado com um burro, com uma mula melhor para poder chegar a esse local. Mas essa foi a história que passamos. Mas eu pergunto a vocês, estava ali, cortados os laços de independência do Brasil com relação a Portugal. O Brasil estava livre. Essa confirmação da independência do Brasil, ela se dá um ano depois, quando os baianos expulsam os portugueses da Bahia. A independência da Bahia, na verdade, é a confirmação da independência do Brasil. Mas quando ele levanta aquela espada, é uma pergunta que eu quero fazer a vocês. E diz, independência ou morte? Aonde é que estavam os escravos? Quando ele levanta a espada e diz independência ou morte, aonde estavam os escravos? Os escravos também se tornaram livres e independentes? Continuaram na senzala. Hoje houve uma homenagem a uma intérprete de Libra. Onde é que estavam nossos surdos? A história nem registra a sua presença. E assim, a independência do Brasil foi um ato muito importante. Mas nós tínhamos ainda como missão ter a liberdade e a independência do nosso povo. Começa-se o processo. E aí, e nós nunca podemos esquecer, o homem que decretou a independência do Brasil, ele era herdeiro da onde? Do trono de Portugal, muito bem. É tanto que quando ele saiu do Brasil, ele foi para Portugal e assumiu com o nome de Dom Pedro IV. Ele morreu jovem, menos de 30 anos. Acho que ele faleceu aos 33 anos, se eu não me engano. Acho que menos de 30 anos ele falece. E aí, gente, veio a República. E nessa República, gente, 15 de novembro, eu lhe pergunto, nós, proclamando a República, 15 de novembro de 1889, nós tínhamos um povo livre e independente com a proclamação da República? Não. Sabe por quê? Porque quando proclama a República, mulheres não votavam. As mulheres só veio ter direito a voto no nosso país em 1932. Depois se instalou no Brasil uma ditadura militar. De novo foi suspenso o direito de voto. E aí, vocês herdaram esse país que tem hoje. Um país maravilhoso. Vocês herdaram o país mais rico do mundo. Ninguém tem a quantidade de florestas que nós temos. É Pantanal, é Amazônia, é Mata Atlântica. Vocês herdaram um país que é a maior reserva de água potável do mundo. Vocês herdaram um país que tem uma grande quantidade de ouro e diamantes, que é autossuficiente em petróleo, mas que ainda nós precisamos libertar o nosso povo das amarras do passado. Nós precisamos libertar do nosso povo de não receber um salário mínimo durante o mês. Nós precisamos libertar o nosso povo das agressões que as mulheres ainda sofrem. Nós precisamos libertar o nosso povo da manipulação. Então, encerrando minhas palavras, hoje, para vocês, fica a missão de um dia olhar para futuras gerações e dizer: hoje nós somos livres e independentes. E para essa independência de nosso município de Canavieiras, eu creio que é Lula lá, aonde já está, é Jerônimo cá, aonde já está, é Paulo Carvalho aqui e Vitor Fábio para continuar. Vamos juntos, Canavieiras. Muito obrigado. Siga o professor Vitor Fábio nas redes sociais: Instagram, YouTube e TikTok.